Olá, crianças do terceiro ano, bom dia. E vamos iniciar hoje, nessa manhã, uma revisão, certo? Para a prova de arte de vocês. Algumas orientações, tá certo? Eu vou repassar para vocês hoje, né? Então, turminha, ao realizar a avaliação de vocês, procurem um local calmo, tranquilo, tá certo? Para vocês responderem a provinha de vocês com bastante calma e atenção, levando em consideração que não esqueçam de preencher todos os dados do nosso cabeçalho, colocando seu nome por completo, seu número de chamada, a data, nome da professora. Então, bastante cuidado, tá certo? Com esses pontos aí de orientação que eu estou repassando para vocês. Levando em consideração que vocês devem ter bastante cuidado ao responder a provinha. Terminou de responder a provinha? Revisa, não deixa nenhum item em branco. Leia, releia com bastante calma e atenção, certo, turma? Cada enunciado, ok? Então, na nossa aula de arte, hoje eu apresento aqui para vocês, né, o corpo em movimento. Porque a nossa revisão de arte, a provinha de vocês, ela irá absorver, abordar três assuntos: o corpo em movimento, danças do mundo e a contação de histórias, ok? Para início de conversa, essa primeira imagem aqui é a imagem de várias pessoas, né, tanto homens como mulher, né, praticando esporte. Então, o deficiente físico, né, paraplégico. Então, também, né, nos movimentamos, né, de maneira diferente no nosso dia a dia. Porém, seu objetivo não é fazer uma apresentação artística aqui, como mostra a imagem, né? Como lá nas artes cênicas. E sim, para vencer os obstáculos, né? Para poder vencer o adversário, claro, que obedecendo às regras do jogo. Então, você já ouviu falar em Paralimpíada? Paralimpíada, ela é uma versão dos Jogos Olímpicos, ok? Adaptadas para atletas portadores de deficiência física ou sensorial. Todas as modalidades, certo? Desportivas presentes nos Jogos Paralímpicos devem ser reajustadas de acordo com as limitações dos competidores, como as regras de cada esporte, por exemplo. O objetivo principal dos atletas paralímpicos, ou seja, com deficiência, né, é de estimulá-los tanto fisicamente quanto emocionalmente, ok? Então, você sabe por que surgiu as Paralimpíadas? Vocês já fizeram essa pergunta? Já pesquisaram sobre as Paralimpíadas? Então, as primeiras modalidades foram para os portadores de deficiência auditiva, certo? Os que não conseguiam ouvir. E logo depois, atividades como o atletismo, a natação, veio também para os deficientes visuais, os cegos, ok? Não, passou a Segunda Guerra Mundial, né? Veio o período de guerra, isso há muitos anos atrás, certo? E muitos soldados que foram para a guerra, quando eles voltavam para casa, muitos voltavam mutilados,
Que isso, tia Sádiva? Mutilados eram sem o braço, sem a perna. E a partir daí foi que surgiu a necessidade de jogos também adaptados para os deficientes físicos. Então, essa imagem aqui, ela mostra o quê? Homens, né, e mulheres praticando um esporte. Eles aqui estão em uma quadra, né, jogando o quê? Futebol de salão, tá certo? Eles não estão praticando natação, eles não estão praticando golfe, né? Eles não estão praticando aí corrida, certo? Então vamos adiante. Próximo assunto é a dança, né? Então, o que é a dança? A dança é a arte, no caso aí, de movimentar o corpo. Observando essas três imagens, nós chegamos a essa conclusão. Mas movimentar o corpo, certo? Em um determinado ritmo, né? E uma das três principais artes cênicas da antiguidade, né? Ao lado tanto da música como do teatro, é a dança. Então, a dança, ela caracteriza-se tanto pelos movimentos estabelecidos, a coreografia, que a coreografia ela é montada pelo coreógrafo, né? Ou pode ser improvisada, que é uma dança livre. Então, nessa primeira imagem aqui, certo? Nós podemos perceber aqui que é no Quênia, né? E nós temos aqui homens, né, elegantes, eles são do tipo bem esguio, né, fortes, vestem-se com panos quadriculados, bem coloridos, principalmente, né, com vermelho, certo? O azul também se destaca, né? Abraçando a atenção num cenário aí rodeado de montanhas. O cabelo, né, geralmente desses homens é bastante curto, né? As orelhas são furadas, os rostos são tatuados com cicatrizes e nos pés eles carregam, né, sandálias confeccionadas com pneus de carro, né? E eles carregam também inúmeras voltas de colares de miçangra branca ao redor do pescoço e um cajado, ó, vocês podem perceber, que serve para guiar além das centenas de cabeças de gado que eles cuidam, né, que eles observam. Então, no norte da Tanzânia e no sul do Quênia, 800 mil pessoas foram a nação, formam no caso aí, né, a nação Masai, certo? Então, essa nação aqui, né, mostra que eles costumam pular alto, que eles pulam tão alto que parecem ter molas nos pés, né? Então, eles pulam 1,90 m até 2 metros de altura. Nessa imagem aqui do lado, certo? É uma imagem, né, bem antiga, certo? É uma dança mais antiga e conhecida forma de dança clássica na Índia, ok? Sendo bastante tradicional na estrutura do ensino da mesma. Então, é conhecida por sua graça, por sua pureza, né? Poses esculturais, certo? E é considerada a mãe dos estilos de danças clássicas indianas. Então, essa imagem aqui, a segunda, ela nasceu, né, e houve o desenvolvimento no sul da Índia e calcula-se que sua idade remota, né, por mais de 6.000 anos. Apesar de ser uma dança bem antiga,
o estilo dessa dança, né, ainda se conserva bem fresco e é uma dança fascinante, né, na riqueza de movimentos que esses movimentos são bem tradicionais, certo? Nós temos aqui essa terceira imagem, ela é uma dança folclórica na Ucrânia, certo? E praticada por meninos, né, rapazes e homens. Então os participantes, eles fazem passos com saltos, né, e acrobacias, tá certo? Aqui, continuando. Essa imagem aqui, ó, certo? É a dança da cúmbia, né? Então, a cúmbia, ela é uma dança com ritmo, né? Com conteúdos de três culturas diferentes, né? A negra, a branca, espanhola e a indígena. Então, ela é um fruto de uma larga e intensa miscigenação, ou seja, uma mistura de raças, né? Do negro, do branco e do índio, ok? Durante a conquista da colonização das terras americanas. Então, é uma dança de casal com roupas bem coloridas e aí fazendo a combinação de cores, certo? Na própria roupa deles, observamos. Aqui ao lado nós temos um casal dançando tango. Então, o tango é uma dança das mais que expressa uma manifestação artística grandiosa, certo? Capaz de encontrar o dançarino de uma forma encantadora, né? Tanto o dançarino como a dançarina, eles se encontram assim encantadores para nós que estamos assistindo, né, o casal dançando. Então a dança, ela ramifica-se entre vários estilos e ritmos. Então, no caso aí, é realizada o tango por um casal, um homem e uma mulher. O tango, né, por exemplo, ele perpetuou-se na Argentina como uma dança elegante, como uma dança extremamente sensual. E logo aqui abaixo, nós temos, certo? A dança da tarantela. Tarantela, certo? Ela deriva da cidade de Taranto, na Itália, onde se acredita que a dança tem a sua origem, certo? Então, o nome da... Vou contar uma história para vocês, certo? Você já deve ter ouvido falar na aranha tarântula, né? Então, vem da cidade de Taranto, assim como a coreografia. Então, o nome da dança é baseada em uma antiga crença, uma crendice, uma história popular sobre o efeito, no caso aqui, de uma picada de aranha venenosa. Então, acreditava-se, certo? Que quando alguém fosse mordido pela tarântula, a única cura, no caso aí, seria dançar, dançar bastante para o veneno sair do sistema sanguíneo, sair das artérias, sair da veia, né? Ser eliminado do corpo humano. Então, por essa razão, turma, muitos consideram a tarantela uma cura, uma dança de cura ou uma dança medicinal. Por quê? Porque é uma dança que faz bem para o espírito, é uma dança que faz bem para o corpo. Então, estudiosos de dança oferecem várias interpretações sobre as origens e significados da tarantela, né? Então, essa história da tarântula que eu falei é uma crendice popular, né? É uma história que existe, certo? Então, alguns coreógrafos, eles continuam aí a investigar as origens, né, e usos da tarantela e integrá-la, né, em performances bem atuais. Então, é uma dança, podemos observar que é uma dança
de casais, certo? Eles dançam em roda, ou seja, formando um círculo, com músicas rápidas, certo? E bem animadas, mas bem animadas mesmo, né? Onde traz bastante fitas nos vestidos, ok? Nós temos também, turma, aqui, ó, a dança, né? Flamenco. Então, essa dança, o flamenco, é uma dança que revela uma influência, né, deixada tanto pelo povo árabe como pelo povo cigano, né? E resultou na dança espanhola. E nela existe a concentração dos movimentos, dos quadris, das costas, dos braços, que criam aí, né, uma atmosfera de mistério e uma sensualidade grandiosa, certo? Enquanto os sapatos, existe a rapidez nas batidas dos pés no chão e as palmas, né? São expressões típicas aí da dança, no caso ocidental. Então, a cultura do flamenco, né, é de origem espanhola, ok? Nós temos aqui ao lado, né, no caso aqui, os dançarinos do flamenco, eles batem, né, palmas, né, utilizando aí a castanhola, certo? Que é um pequeno instrumento, no caso, de percussão, né, muito usado nessa dança, ok? Então, no caso aí, as castanholas, elas servem de acompanhamento rítmico para essas danças aí folclóricas, no caso aí, do flamenco, né? Em seguida, eu apresento para vocês um instrumento afro-brasileiro. Nós temos vários, contanto que eu pedi para vocês pesquisarem 3, vocês realizaram a pesquisa no caderno de desenho, colocaram imagens, né? Descreveram lá sobre instrumentos afro-brasileiros, né? Então, nesse caso, eu vou destacar para vocês o berimbau. O berimbau, ele é um instrumento de corda usado para fazer percussão na capoeira. Então, é um arco, né, feito com vara de madeira, de comprimento aproximado de 1,20 m a 1,60 m, com arame, né, preso nas laterais, nas extremidades da vara, e em uma das extremidades do arco é fixada a cabaça, podemos observar aqui, ó, certo? A cabaça. E nós temos também uma caixa de ressonância, né? Então, para a realização do som, ok, turma, é necessária a utilização de pedra ou moeda que é colocada, né, dentro do cachixi. Pode ser também arroz, né, para poder usar, né? E o uso também de uma vareta, que eles costumam usar para poder fazer aquele som, né, diferente, né, com esse instrumento que é o chamado berimbau. E para concluirmos, nós temos aqui, né, a contação de história, que por meio dela as crianças elas podem começar a desenvolver a imaginação, a criatividade, o gosto pela leitura e pela linguagem também, criando uma certa empatia, no caso aí, não é, com os personagens que são apresentados. Então, a contação de histórias, ela desperta na criança o lado lúdico, né, que é uma característica de grande importância mesmo para o desenvolvimento de vocês, crianças que estão me assistindo. E na contação de história, né, apresentada lá na videoaula anterior para vocês, né, eu apresentei o pássaro de todas as cores. E na provinha de vocês tem uma questão, né, que retrata sobre a contação de história do pássaro de todas as cores. Aquela contação de história que eu fiz para vocês retrata o quê? Retrata que nós devemos ser do jeitinho que nós
somos. E aqui, né, nessas três imagens, né, vem mostrando aqui espetáculo de contação de histórias, né, onde nós temos aqui um cenário para crianças, nós temos aqui a contação de histórias em um local aberto e abaixo uma contação de histórias, ó, em círculo realizado pela professora, tá certo? Então, turminha, eu quero desejar para vocês, né, bons estudos, uma boa prova, tenham bastante calma, concentração e atenção. E deixo registrado aqui um grandioso abraço meu da professora Sádiva, ok?